falado, Senhor, através dos louvores, através da palavra, mas eu sei, Senhor, que o Senhor ainda tem algo dos céus revelado, Senhor, para nossas vidas, Pai. Pai querido, usa a tua filha, Pai amado, nessa noite, da maneira que o Senhor quiseres, da forma que o Senhor quiseres, Pai. Que não seja ela, Pai, a partir desse momento a falar, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a falar através dos lábios dela, Pai, naquilo a qual nós precisamos ouvir, Senhor. Senhor Jesus, usa, Senhor, porque aqui entrou ouvidas que precisam de uma resposta, Pai, e o Senhor dará, Senhor, a resposta através da tua palavra. E eu te agradeço já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. A palavra com a serva do Senhor, e as palmas louve e exalta o nome do nosso Deus. Paz do Senhor, igreja. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo a palavra e já vou estar explanando ela. Mas se eu saísse daqui hoje, agora, acabasse o culto, realmente o Senhor já falou comigo nessa noite. Desde a abertura da palavra, do culto, foi maravilhoso. E realmente o Senhor tem resposta para você nessa noite. Fique atento, abra os seus ouvidos, o seu entendimento. Fala assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Se você ainda não recebeu a sua resposta até esse momento, fala: Senhor, que eu venha entender aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vocês podem abrir a Bíblia em um livro de Atos 16. Quando o pastor falou que se eu poderia trazer uma palavra hoje, o Senhor se calou. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra para levar para a sua igreja. Eles estão esperando algo do Senhor nessa noite, que eu não venha falar de mim, porque é uma responsabilidade muito grande a gente trazer a palavra do Senhor para a vida de cada um. E que cada um que veio nessa noite realmente abra os ouvidos, o entendimento, para deixar Deus agir na vida de vocês. É a partir do versículo 9. Eu ia ler só alguns versículos, daí o Senhor falou assim: não, você vai ler a minha palavra. Então fiquem atentos à leitura da palavra no nome do Senhor Jesus. A minha versão e o meu título diz assim: a visão de Troade, em Troade, que era uma cidade. Pregação em Filipos. A conversão de Lídia, do carcereiro, e a cura da pitonisa. Era sobre essa mulher endemoniada que o Senhor tinha posto no meu coração primeiramente. Mas ele falou assim que eu iria estar lendo essa palavra para vocês. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajunta-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Paulo aqui, a gente vem dizer assim que ele saiu. Paulo, ele era um perseguidor. E ele passou a ser perseguido. Quando o quê? Quando ele ouviu a palavra do Senhor. Quando ele se posicionou diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade e não a minha. Hoje o Senhor te convida a se posicionar, a se colocar diante dele e falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que o Senhor colocou no meu coração, só vem, o Senhor, ele, durante todo esse que foi falado aqui, ele só veio confirmar em mim tudo que ele falou comigo. Sobre posicionamento, sobre lermos a palavra de Deus,
sobre sermos obedientes à palavra dele. A obediência gera bênção. Quando nós tentamos sair daquilo que Deus coloca nas nossas vidas, nós, vamos falar o popular, a gente quebra a cara. Porque a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acha que nós somos donos da verdade e nós não somos. Eu tenho conversado com muita gente e o Senhor vem falar nessa noite: se posicione. Vocês saíram da sua casa, ele falou assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles precisam de uma resposta. Tem pessoas aqui que pediu uma resposta para o Senhor. E quando o Senhor estava falando comigo, que eu fui falar, ele me deu sobre essa menina, essa mulher endemoniada, essa adivinha, né? Ela ficava adivinhando as coisas. Ela ganhava e ainda dividia com os romanos. Mas o que ela perdeu da vida todo esse tempo? Será que ela também nesse momento, mesmo adivinhando, o Senhor já não estava tocando na vida dela? E falando assim: esse não é o seu posicionamento, esse não é o seu lugar. Lídia também. Ela pedia pela família dela. Ela pedia que Deus transformasse a vida dela e a vida dos seus. E ele vem falar sobre isso, sobre a gente levar o evangelho. Muitas vezes nós se calamos. E Paulo e Silas, quando eles se posicionaram e falaram: não, nós vamos fazer essa viagem missionária e nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor mudou a rota deles. Eles estavam indo para outro caminho, para outra direção. E o Senhor falou assim: não, você vai passar por uma cidade, porque existe um povo lá que ora, que busca e precisa de uma resposta minha. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho em direção para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos à porta para o ribeiro do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Essa mulher, ela estava em oração. Paulo saiu do lugar que ele pensava em ir, mas o Senhor falou assim: não, tem alguém que está esperando uma resposta. Aí Paulo deu a volta e foi parar lá em Tiatira, onde estava a Lídia, reunida com outras mulheres orando. E Paulo falou assim: nós precisamos achar um lugar, porque quando nós somos cristãos verdadeiramente, não importa o lugar que a gente vá, a gente até fala: pastor, eu preciso de umas férias aí, mas a gente pode estar no lugar que for, a gente sempre vai procurar um lugar para a gente estar em comunhão com aqueles irmãos, porque nós precisamos da presença do Senhor. Nós somos dependentes da presença do Senhor. Sem Ele, sem direção, nós não somos nada, não somos ninguém. Não conseguimos ver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso Ele precisa que você se posicione, você se coloque aonde Ele quer que você esteja. E se Ele falar não vá, não faça, não vá e não faça. Porque Ele está te livrando. Ele está te tirando de um lugar que Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você vá para o inferno. Porque o nosso foco é os céus. E às vezes nós pensamos que se a gente desviar só um pouquinho, daqui a pouco dá um jeito,
e o Senhor coloca a gente na posição de novo. Não é assim, porque a escolha é sua. A escolha é minha. Eu vou escolher onde estar. Eu vou escolher o que fazer. Mas as consequências são minhas também. E muitas vezes a gente vê as consequências na nossa vida e fala que foi Deus que permitiu. Não, não é Deus que permite. É nós que permitimos o erro nas nossas vidas. Porque o Senhor fala, não faz isso, não vá, não fale isso. E você está falando. Então deixe Deus trabalhar com a sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Não foi à toa, não foi por causa de um convite, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Essa palavra é para você que está aqui. E que Deus possa transformar a quem possa estar ouvindo pela rede social e vá ouvir algum dia. Mas a partir do momento que você está nesse momento, foi o Senhor que te trouxe aqui. Você não veio em vão, você não está em vão aqui. E essa mulher, ela estava orando. E o Senhor abriu os olhos dela. Eu acho que o Senhor tocou quando Paulo estava falando da palavra dele. O Senhor tocou nela e falou assim, preste atenção. Hoje é dia da sua vitória. E hoje eu declaro, em nome de Jesus, sobre a vida de vocês. O Senhor te trouxe uma resposta nessa noite. Tome posse, porque eu também estou tomando posse da minha vitória. Se for a minha, eu quero, Senhor. Então tome posse em nome de Senhor Jesus, aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, que foi a resposta que ela pediu para Deus, dizendo, se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo e Silas acabou ficando ali naquela cidade por mais um tempo. E o Senhor foi trabalhando na vida deles e todas as vezes eles saindo para procurar um lugar de oração no dia seguinte, outros dias, essa mulher endemoniada apontava a eles aonde eles passavam e falava assim, ali, estes são os servos do Altíssimo. E por outros dias ela falava a mesma coisa, ali estão os servos do Altíssimo. Paulo ficando atribulado com tudo aquilo que ele estava ouvindo daquela mulher toda vez, porque ele começou a ficar atribulado com aquilo. Por que essa mulher vem afrontar a gente, vem nos apontar? Porque eles saíram do lugar para fazer a obra missionária, mas eles eram já perseguidos pelos romanos e por outras pessoas que não gostavam de ser dos crentes ali. Muitos lugares nós vamos, como o irmãozinho ali falou, a gente fala da palavra de Deus, a gente fala do amor de Deus, mas eles vão falar, não, eu fui na igreja, apareceu um monte de tribulação, eu não quero mais isso para minha vida, mas é Deus tirando toda a sujeira de dentro da gente. E quando Deus começa a limpar-nos, dói, machuca, fere, sangra. Mas isso é para que Ele receba um corpo pelo menos 70% melhor do que aquilo que nós éramos. Eu falo assim, muitos que estão aqui conhecem um pouco dos meus testemunhos e sabem o quanto Deus limpa a gente. Deus arranca mesmo, Ele arranca lá no fundo. E às vezes, se você não perceber que é Deus te limpando, você vai continuar naquele mundo, fazendo a vontade do mundo, porque nós temos liberdade de escolha, de falar, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais viver isso. O único testemunho que eu vou comentar com vocês aqui foi quando eu fui batizar. Eu fui batizar, acabei do batismo, chegou meu cunhado com um cigarro, falou assim, toma um cigarro aí para você fumar. Eu tinha acabado de sair do batismo. E ele veio me afrontar. Foi meu cunhado que veio me afrontar? Não. É o que está por trás daquilo. E por isso que nós devemos nos calar muitas vezes.
porque não é a pessoa que nos afronta, é Satanás, é o seu adversário, que quer que você caia. Porque se eu tivesse ou aceitado, ou brigado com meu cunhado naquela hora, quem estaria perdendo a bênção? Eu. Porque eu morri para o mundo. E estava naquele momento nascendo para Cristo. E ele insistiu várias vezes no mesmo momento. Não, mas você fuma, não tem problema. Só foi um banho de água. Eu falei assim, não foi um banho de água. O Senhor me limpou. O Senhor me transformou para que eu leve a palavra dele aonde quer que eu vá. E é isso que nós temos que entender de Cristo. Quando o pastor fala assim, nossa, eu queria que toda a igreja tivesse cheia, nós também gostaríamos. Mas a gente tem que pedir, Espírito Santo, toca na vida daqueles que não estão aqui nessa noite. Senhor, traga a minha família, o meu filho, ore por eles. Todos os dias nós falamos, ore pelos teus amados, aqueles que você quer que esteja aqui. O Espírito Santo, ele vai incomodar, ele vai até lá e vai limpar, como Lídia fez. Lídia orou pelos seus e ela naquela mesma noite, ela e a sua família, foi batizada pelo Espírito Santo. Nos outros dias, aquela mulher endemoniada, adivinhadora, começou a falar, esses são servos de Deus, são servos de Deus, são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Porque o Senhor mostrou para ela. O seu adversário, alguém falou. Porque nós entendemos uma coisa. O adversário, ele só pode tocar em nossas vidas por aquilo que nós falamos. Enquanto nós estamos em oração diante do Senhor, o Senhor recebe, os seus anjos estão ao nosso redor. Mas quando nós murmuramos, quando nós falamos, quando nós xingamos, quando nós discutimos, quando nós murmuramos, o nosso adversário ouve. E ele vai usar as pessoas fora dali, até pessoas que você não conhece, para falar aquilo que você murmurou na sua casa. Porque Satanás tem os seus enviados também. E essa mulher, indo na rua, quando Paulo ficou perturbado, atribulado, daquela mulher ficar falando, ele foi até ela, falou assim, quem é você? Quem é essa mulher que me deixou tão perturbado? E ele foi lá e falou com ela. No versículo 18, e isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores, os romanos, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Prenderam eles, acorrentaram eles, amarraram eles, bateram eles na praça, açoitaram eles e levaram eles presos. Foi quando Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos. Mesmo presos, mesmo com dor, porque imagina, eles foram açoitados e jogados na prisão. E nós, às vezes, quando Deus vem e toca nas nossas feridas para que nos cure, a gente quer reclamar. Ai, Senhor, eu não estou aguentando mais. Ai, Senhor, isso está me doendo. Ai, eu vou sair da igreja. Ai, E a gente é tanto ai, tanto ai, tanto ai. Em vez de nós agradecermos a Deus, o que Deus tem feito, tirado a sujeira de dentro de nós, nos transformarmos em servos leais, servos obedientes, transformados na palavra do Senhor, nós murmuramos, questionamos a Deus,
Colocamos Deus na parede e fala: por que, Senhor, eu estou vivendo tudo isso? Me tira daqui. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Em vez de agradecer a Deus e tentar entender o que Deus tem com tudo isso sobre a sua vida. Senhor, porque o Senhor não resolve logo esse problema? Porque Ele está te limpando. Ele quer te livrar de todas as tribulações da sua vida. Mas nós temos que se abrir diante do Senhor. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu posso passar pelo que for, mas não afaste a sua presença de mim. Porque sem ela, Senhor, eu não vou saber caminhar, não vou saber para onde ir. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez comigo. E Ele veio falar assim com você nessa noite. Você quer a sua bênção? Quem veio buscar uma bênção aqui nessa noite? Quem falou com o Senhor nessa noite, com toda a alma, com todo o espírito, com todo o seu coração com o Senhor nessa noite? O Senhor falou que tem resposta para você. E Ele ferve meu coração, estou trêmula aqui, porque Ele falou assim, que Ele vai entregar. A fé é o firme fundamento das coisas que não são como elas já existissem nas nossas vidas. Nós temos que ver pelos nossos olhos espirituais, crer com a nossa alma que nós recebemos essa bênção. E o Senhor vai te transformar. E o Senhor vai moldar a sua vida. Você vai se levantar e falar: Senhor, eu quero ser que nem essa mulher, porque essa mulher foi livre. E ela foi atrás de Paulo e Silas. Eu creio nisso. Agradecer aquilo que Deus fez por ela. Porque não é fácil você ser usada por Satanás. Satanás não é igual a Deus, que ele pede licença para entrar na sua vida. Porque o Senhor, ele só entra na sua vida se você permitir que ele entre. Quando você falar assim: Senhor, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, eu preciso, Senhor, que o Senhor tire essas palavras da minha boca. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê bons olhos. Eu preciso ter o teu olhar, Senhor, com respeito às outras pessoas. Eu quero ser humilde, eu quero ser quebrantada em Ti. Eu quero, Senhor, levar o Teu evangelho para aquele que necessita de uma palavra. Senhor, o meu vizinho lá está brigando, Senhor. Alcança esse casal, transforma. O Senhor te deu um coração que você queira esse coração quebrantado. E quando alguém chegar e falar assim: eu preciso de uma oração, ore por essa pessoa. Não fale assim: vai em tal lugar e a pessoa vai orar por você. Não, ore. Se a pessoa fala assim: nossa, eu preciso de uma oração, preciso de uma transformação, eu preciso que o Senhor molde a minha vida. Se você tem algum pecado, hoje, coloque no altar do Senhor. E fala: Senhor, transforma a minha vida. Transforma o meu ser, o meu olhar, os meus passos, o meu tocar, aonde eu tocar as minhas mãos, que esse lugar seja santo, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu querer. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoa, Senhor, porque eu sou Teu filho. O Senhor me escolheu, Senhor, como herança bendita. Se você precisa batizar, batize. Se você precisa se casar, case. Se você precisa parar com algum vício, coloca nas mãos do Senhor e fala. Quando eu fumava, eu ia acender um cigarro e falava: Senhor, isso não te agrada, tira isso de mim. E eu comecei a ter nojo daquilo. Eu punha na boca, eu não conseguia ficar com aquilo, me dava ânsia. Por quê? Porque estava dentro de mim. Largar aquilo, se afastar do pecado. É nós que queremos, é nós que precisamos se posicionar. Falar: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, eu não quero isso que eu quero. Porque nós temos o nosso querer, mas nós temos que se afastar disso. Se você olha para outra mulher, se você olha para outro homem com desejo, e fala: Senhor, quebra isso de mim.
isso é pecado, isso não está na tua palavra. Me transforma, Senhor, com teu poder e a tua graça, Senhor, porque eu quero ser purificada, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu fiz até um esboçozinho aqui, está anotado, mas o Senhor tem falado sobre isso, sobre o pecado. Se afaste dele, transforme a sua vida, queira se ver transformado, e você vai ver a sua casa transformada, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, porque o Senhor, Ele faz realmente, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Creia somente que você já tomou posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vocês entenderam o que o Senhor tem para a sua vida? Se afaste daquilo que não agrada ao Senhor. Se posicione. Eu não entendia. Muitas vezes eu não entendia, mas eu falava assim: Senhor, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a sua vontade. É difícil. O meu esposo fala que é muito difícil obedecer a Deus. Acho que eu não fui muito desobediente para minha mãe, então eu não acho tão difícil assim. Mas tem coisas que vêm à nossa vida, vêm na nossa mão, e você tem que lutar contra aquilo. E eu falo, não vou fazer, porque eu sei que eu não vou estar agradando a Deus. Eu falei assim, eu já vivo tanta tribulação nessa terra, e eu vou querer ir para o inferno ainda? Não, Pai, eu quero morar nos céus. O Senhor falou que aí tem muitas moradas. Então tome posse de uma dessas moradas e fala assim: Senhor, eu vou morar no céu, porque não há, Senhor, nenhuma coisa impossível na terra para o Senhor. E que eu possa entender esse seu querer, essa sua vontade. Arranca de mim. Se isso for uma ferida que está em mim, o meu pecado arranca, nem que ela sangre, mas eu sei que eu vou ser curada, eu vou ser transformada, eu vou receber a sua bênção, Pai, e eu vou receber a minha vitória, porque o Senhor fala que existe coisas maravilhosas nessa terra para nós, para os filhos dele. Às vezes eu falo assim, meus filhos falam, né, que querem ter isso, querem ter aquilo. Eu falo assim, gente, eu quero ter o Jesus na minha vida e quero ter os céus. Porque eu falei assim, a gente vai morrer e vai deixar tudo isso aqui. E Deus deu. E mesmo assim, eu falando que eu não queria ter assim, como meu esposo sempre fala, minha casa veio através de uma oração, de um posicionamento que eu tive. Mas eu falava, Senhor, se eu conseguir pagar o aluguel, ter um carro para me andar por esse tempo que a gente necessita, já seria uma bênção. E o Senhor nos deu uma casa, sem a gente ter, eu acho que a gente não tinha nem 85 centavos na nossa conta. E o Senhor nos deu. Por quê? Porque Ele quer te dar o melhor. O Senhor, Ele não tem o pior para você. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu quero que vocês orem, porque o Senhor falou assim, que vocês estavam orando. O Senhor falou assim, o meu povo fez uma oração para mim nessa noite. Eu fiz uma oração para Deus nessa noite. Eu fiz um pedido ao Senhor nessa noite. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui também fizeram um pedido ao Senhor. Então o Senhor está aberto a derramar esse milagre, essa maravilha, essa paz, essa sobriedade, esse emprego. Aquilo que você pediu, o Senhor, Ele está disposto a entregar na sua vida nessa noite. Então tome posse, mas você tem que pedir. Você tem que falar, Senhor, eu vim. O Senhor ouviu a minha oração. Eu orei isso. Porque toda vez que o Senhor vai fazer um milagre, Ele fala assim, o que queres que eu te faça? Fala assim, eu só vim buscar a minha bênção, Senhor. Que foi essa bênção que eu te pedi nessa madrugada. Feche os seus olhos. Ore por você nessa noite. Fale sinceramente com o Senhor. Fala, Senhor,
Eu estou aqui, ó Pai. Papai querido, eu vim aqui te buscar, Senhor, entregar, Senhor, o meu culto a Ti. Senhor, eu vim buscar, Senhor, a minha transformação. Eu quero que o Teu Espírito habite em mim, para que eu possa pregar o Teu Evangelho. Senhor, eu vim buscar aqui uma cura, Pai. Eu quero ser curada, eu quero que o Senhor cure o meu filho, o meu neto, que o Senhor transforme o meu filho, o meu neto. Senhor, meu Deus e meu Pai, trabalha na vida dos Teus filhinhos. O Senhor falou para mim, Senhor, nessa tarde, que o Teu filho tinha vindo buscar e tinha orado, Senhor, e precisava de uma resposta. Senhor, eu creio nessa resposta. Eles estão falando aí contigo, Senhor. Que o Senhor ouça cada oração feita por eles. Porque eu sei que o Senhor tem cura, o Senhor tem salvação, o Senhor tem transformação, o Senhor tem mudança de vida. O Senhor, ó Pai, trabalha nas nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui em vão. Então que o Senhor toque em cada um aqui, cada família representada. Pai amado, soberano e santo, eu entro, Senhor, mais um segundinho diante de Ti, Senhor, para clamar também pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu genro, Senhor. Que o Senhor venha fazer a vontade, Senhor, a Tua vontade sobre a vida deles. Trabalha, Senhor, na vida daqueles que não puderam estar aqui por enfermidade, Senhor, por algum motivo que os impediu de estar aqui. Mas vai de alcance, Senhor, com eles. Incomoda os seus corações, Senhor, para estar aqui no próximo culto, Senhor. Para que venha ouvir o Teu querer, o Teu ensinamento, a Tua palavra. Senhor, nós necessitamos de Ti, Senhor, nessa noite. Nós colocamos, Senhor, tudo diante de Ti, ó Pai, para que haja transformação, cura e libertação. Alcança, Senhor, as nossas vidas, alcança os nossos familiares, alcança, Senhor, o bem mais precioso. Senhor, recebe, Senhor, cada oração como um incenso suave às Suas narinas. Abençoa cada um, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus, e que nós possamos viver um amanhã, crendo, Senhor, que o Senhor já fez as maravilhas, Senhor, nas nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela resposta dele na sua vida nessa noite, aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade, e as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus.